Bom dia! Hoje nós vamos fazer mais uma lição no livro A Prova Brasil de Língua Portuguesa. E é importante que vocês acompanhem essas atividades pelo vídeo, porque na maioria das vezes, ultimamente, no mesmo vídeo que eu explico a lição, eu também faço algumas correções, porque essas últimas lições têm algumas atividades que são difíceis, de difícil compreensão, então é importante que vocês acompanhem, tentem fazer primeiramente e depois retornem para fazer a correção, para não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos abrir hoje na página 62, vamos começar a lição 9, Conto Popular. Então, conto popular é uma narrativa, é uma história com origem na oralidade. Então, é contada oralmente, transmitida de geração a geração. E geralmente ela nos ensina uma lição sobre a vida, ela nos dá uma lição sobre a vida, como nós devemos conviver, uma aprendizagem de como nós podemos e devemos conviver com as pessoas. E hoje vocês vão acompanhar a leitura deste conto, lendo junto com a professora A Galinha Ruiva. Vamos lá! Em uma linda tarde, uma galinha ruiva ciscava com seus pintinhos quando encontrou um grão de trigo. Pensou que poderia plantá-lo e depois fazer um bolo. Perguntou a seus amigos se poderiam ajudá-la a plantar o trigo. Ah, estou muito cansado, suspirou o cachorro. Ai, tenho tanta dor nas costas, gemeu o porco. E está na hora do almoço, não posso, respondeu o pato. Então a galinha ruiva decidiu plantar sozinha o trigo. Depois que o trigo cresceu e estava pronto para ser colhido, ela pediu novamente ajuda aos amigos, mas cada um foi dando as mesmas desculpas e ninguém ajudou. A galinha ruiva, sem demora, colheu o trigo e debulhou-o. Faltava ainda preparar a farinha. Como já estava muito cansada, insistiu com os amigos que a ajudassem e depois todos comeriam o bolo. Mais uma vez eles disseram que não podiam. A galinha ruiva estava decidida, deu uma cacarejada, sacudiu as asas e pôs-se a fazer a farinha. Agora era só preparar o bolo. Quando os amigos sentiram o cheirinho delicioso do bolo, vieram correndo. Querida amiga, que cheiro maravilhoso! Disseram em coro o cachorro, o porco e o pato. Então, vocês querem um pedacinho? Perguntou a galinha ruiva enquanto cortava o bolo. Claro, claro que queremos! Responderam com muita vontade. Desculpem-me, amigos, já que eu sozinha plantei, colhi e debulhei o trigo, preparei a farinha e fiz o bolo, vou reparti-lo apenas com os meus pintinhos. Quem sabe da próxima vez? Conto popular recontado por Marisa Sanches. Então, vocês podem perceber que eu numerei os parágrafos do texto, porque vai ser muito importante para nós podermos localizar com mais facilidade o que nós vamos precisar de acordo com as atividades. Então, vocês podem perceber que o texto é bem longo, tem 14 parágrafos e alguns parágrafos eu gostaria que vocês observassem, como, por exemplo, o terceiro, o quarto e o quinto parágrafo, que são curtinhos, são as falas das personagens. Então, quando tem as falas das personagens no texto, elas são separadas, organizadas, cada fala em um parágrafo. As falas não se misturam. E sempre no início do parágrafo, antes da fala, tem esse tracinho aí chamado travessão, que marca a fala da personagem. Lá no HQ, na lição 8 que nós fizemos, era a história, a fala era dentro dos balõezinhos, né? Então a gente sabia que estava falando
porque tem o balãozinho com aquela pontinha indicando a pessoa que está falando. E no texto, o que marca a fala da personagem é o travessão, é a marcação da fala da pessoa. E quando nós vamos escrever um texto, a gente também tem que organizar os nossos textos assim, dessa forma, separando em parágrafos, organizando as falas, colocando o travessão, a pontuação necessária. Isso é muito importante na hora de escrever o texto. Então, vamos às atividades de hoje. Página 63, número 2. Ordene as sílabas e escreva algumas palavras do texto. Então, vamos ler aí como está. Liganha, gotri, gosmia, lobo. Então, a gente pode ver que a maioria das palavras aí não formam palavra nenhuma conhecida nossa. Só a última que formou, lobo. Só que, na realidade, não é essa palavra porque ela não faz parte do texto. Então, nós vamos ter que inverter para poder escrever a palavra corretamente. Então, vocês vão organizar as sílabas dessas palavras e escrevê-las aí embaixo, sem a separação de sílabas, a palavra inteira. E depois, vocês vão ter que marcar a sílaba mais forte de cada uma dessas palavras, como a lição anterior do vídeo que vocês assistiram. A gente vai ter que marcar a palavra maior, a palavra que a gente demorou mais para falar, a sílaba mais forte. Então, vamos para a primeira. Galinha, trigo, amigos e bolo. Agora, vamos marcar a sílaba mais forte. Marquem primeiro e depois retornem para ver se está correto. Vamos lá? Galinha. Vamos chamar ou gritar a palavra. Galinha. A sílaba mais forte é o li, é a maior, é a que a gente demora mais para falar. Trigo é o tri. Amigos é o mi. Bolo é o bo. Aí, agora, vocês vão sublinhar essas 4 palavras no conto aqui na página 62. E essas 4 palavras estão no primeiro e no segundo parágrafo. É só vocês localizarem e passarem um tracinho embaixo dessas palavras. Número 3. Complete o período copiando do conto as palavras que faltam. Pensou que poderia... tananã, e depois, tananã, tananã, tananã. Então, aí estão faltando 5 palavras. A primeira tem o hífen, então é separada em 2 partes, e embaixo mais 3 palavras. A gente vai localizar aqui na página 62 e está na última linha do primeiro parágrafo. Olha aí, vamos ler juntos. Pensou que poderia plantá-lo e depois fazer um bolo. Então, está faltando a palavra plantá-lo e fazer um bolo. Aí, vocês vão escrever aí onde está faltando essas palavras. Página 64. 4, leia a frase. Então, a galinha ruiva, tananã, tananã, sozinha o trigo. Circule as palavras que compõem a frase de acordo com o conto e depois complete os quadros. Então, vamos ler as palavras. Decidiu, pensou, preparar, colheu e plantar. Então, tem 2 palavras aí que fazem parte dessa frase aí em cima, na número 4. Vocês vão circulá-la e vão completar a frase. Então, a gente vai ver lá na página 62 que essa frase, esse período, está no 6º parágrafo. Quem já localizou pode ver aí. Aí, quais são as palavras que estão faltando? Observem bem para escrever lá na página 64. Vamos ler o começo, tá bem no começo. Então, a galinha ruiva decidiu plantar sozinha o trigo. Então, circulem aí essa frase, circulem a frase, pintem, no caso, a frase, né? Então, a galinha ruiva decidiu plantar sozinho o trigo e depois, na página 64, vocês vão circular, decidiu e plantar e completar aí na frase, então, a galinha ruiva decidiu
plantar sozinha o trigo. 5. Ouça com atenção a leitura desta frase. A galinha ruiva, sem demora, colheu o trigo e debulhou-o. Organize a frase nos quadros. A galinha ruiva, sem demora, colheu o trigo e debulhou. Então, falta a palavra colheu e debulhou. Se tiver muito rápido para vocês, vocês vão pausando e vão fazendo. Eu não faço muito devagar para o vídeo não ficar muito longo, para não dificultar mais para vocês. Página 65. Leia, número 6, leia estas palavras que indicam ações das personagens. Suspirou, gemeu, respondeu, disseram, perguntou e responderam. Então, de acordo com o texto, vocês vão organizar essas palavras de acordo com o que essas personagens fizeram lá no texto. Então, a gente vai ter que retornar lá para ver o que o cachorro fez sozinho, porco, pato. O cachorro, o porco e o pato, eles fizeram duas coisas em coro, que é o vermelho que tá aí. A gente vai ter que ver quais são as palavras que completam aí. E a galinha por último. Então, vamos lá na página 62. Aí, ó, no número 3, que é do cachorro. Ah, estou muito cansado. Suspirou o cachorro. Então, é a palavra suspirou, que vocês vão ter que circular aí e completar lá na página 65. Agora, do porco no número 4. Ai, tenho tanta dor nas costas, gemeu o porco. Então, ele gemeu. Circulem a palavra gemeu e completem lá. 5. Está na hora do almoço, não posso, respondeu o pato. Então, o pato respondeu. Circulem a palavra respondeu e completem lá. E aí, depois, em coro, eles falaram lá no número 11. Vamos lá, ó, lá no número 11. Querida amiga, que cheiro maravilhoso. Disseram em coro o cachorro, o porco e o pato. Então, a ação que eles fizeram é disseram. Circulem e escrevam lá. Essa é a primeira. Em coro tem mais uma. Vamos para a página 63. Na número 13, eles falaram em coro de novo. Claro, claro que queremos. Responderam com muita vontade. Então, responderam. Circulem aí e copiem lá. E por último, o que a galinha perguntou? Tá no número 12. Então, vocês querem um pedacinho? Perguntou a galinha ruiva enquanto cortava o bolo. Então, perguntou a ação que ela fez. Circulem aí e completem lá na página 65. Agora, vamos conferir como ficou, uma por uma. Completem e vamos conferir. Vamos lá? Cachorro suspirou. Porco gemeu. Pato respondeu. Cachorro, porco e pato, em coro, disseram e depois responderam. E a galinha, por último, perguntou. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais.